comum na hora de se dar a carga de gás é a verificação da pressão. Nós temos uma noção das pressões de trabalho, mais ou menos. E, por exemplo, o R22 coloca-se ali 65 PSI e tem-se a noção de que está com a carga feita. Mas existe um problema por causa da volatilidade desses gases. De acordo com o clima, a temperatura do momento, essa pressão pode variar entre 55, 60, 65 PSI. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo é a verificação do ponto de neblina. Poucas pessoas falam nela. Às vezes, seu manifold pode estar marcando uma pressão de retorno considerada ideal. Mas ao observar o retorno no compressor, o tubo não está resfriado o suficiente. Não há o gotejamento característico de neblina. Se o gás não está resfriado o suficiente ao retornar ao compressor, irá faltar o resfriamento no compressor, que vai aquecer aos poucos até desarmar. Por isso, mesmo que pareça completa, continue injetando aos poucos até que o retorno comece a suar frio. Pare nesse momento, evitando sobrecarga de gás. Bom, a outra percepção que é o tópico dessa matéria agora é o subresfriamento. O subresfriamento ele é indicado pelos fabricantes, que fornecem uma tabela indicando as faixas de trabalho que eles vão querer. Como é que isso é feito? Bom, para nós sabermos a temperatura interna do gás, nós fazemos isso através da pressão dele. Isso porque a pressão ela está ligada à temperatura, isso nós já estudamos. Por exemplo, quando você olha uma água que ela está fervendo, ela está em ebulição, nós sabemos que aquela água ela alcançou 100 graus por causa da reação dela, da pressão dela. Se você olhar uma água e ela não está em ebulição, você tem certeza que aquela água ela ainda não alcançou a temperatura de 100 graus. Então os gases são a mesma coisa, o comportamento deles, da pressão deles está relacionado também à temperatura. Quando você tem um gás, por exemplo, numa tabela, indicando, essas tabelas você consegue ela na internet, essas tabelas para cada tipo de gás que são fornecidos pelos próprios fabricantes. Então, se você tem uma tabela de determinado gás indicando que a 250 PSI aquele gás está a 47, então você vai pegar o manifold, você vai prender ele, você prendeu e o manifold fez a leitura do manifold de alta, fez a leitura de 250 PSI, então pela tabela você sabe que aquele gás está em 47K. Você pega a nota, escreve lá, 47K. Naquele mesma tubulação você vai colocar, onde você colocou o manifold, você vai colocar o termômetro e vai fazer a leitura. Vamos dizer que na leitura da temperatura você constatou que estava a 42. Então 47 da temperatura interna do gás, 42 na tubulação. Então você simplesmente pega 47 menos 42, você vai ter aí 5K. Então, como é que nós temos noção quando a carga está correta? Quando ela está entre 2 e 8K. Entre 2 e 8K, a carga está dentro da média. Se marcam 2, 3, 4, 5, até 8, então está dentro da faixa. Tá? Lembre-se que o gás ele tem a volatilidade. Então, você vai estar com a carga completa. Entendeu? Então é preciso que você tenha essa tabela e que faça esse procedimento de aferimento da pressão e da temperatura, e depois você faz o cálculo, você vai chegar ao resultado que vai indicar se está ou não correta ou completa aquela carga de gás daquele sistema. E com certeza vai estar no chamado ponto de neblina que nós falamos aqui.